É sempre algo de suma importância nós estar na presença de Deus, na casa de Deus. Vocês lembram ali daquele homem do poço de Betesda, né? Ali naquele poço, a cada tempo o anjo descia e movia as águas. E o primeiro que entrasse era curado. E então eles ficavam ali semanas, meses, quem sabe anos esperando. E quando Jesus passou por ali, ele viu um homem que não tinha condições, ele era coxo, né? Não tinha condição de ir até o poço. Jesus disse: quer ser curado? Quero. Mas sempre que o anjo desce e move a água, outro vai primeiro que eu. Aí Jesus disse: então pega a tua cama, levanta e anda. Deus estava olhando para aquela persistência. Deus estava olhando para o desejo daquele homem. E na hora certa, Cristo veio naquele caminho e o libertou. E hoje nós sabemos que quando o anjo, o Espírito Santo vem, não é só um que vai receber a bênção, mas todos nós, se estivermos no mesmo Espírito. Por isso, não deixe a tua mente vagar, não deixe o diabo pôr pensamentos contrários. Não é o teu pensamento, é o pensamento do inimigo. Mas que nós possamos dizer: Senhor, eu estou aqui, liberta-me. Quantas e quantas vezes eu fiz e ainda faço. Eu penso que vocês também fazem. Vem pensamento errado e o que eu digo? Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Às vezes não falo, às vezes eu penso, já que é pensamento, então eu expulso. Vocês não fazem isso? A gente tem que expulsar, porque ele vem, ele não perde a oportunidade, né? Então, isso aí foi sempre algo que sempre esteve comigo, né? E eu creio que está sempre com cada um de nós. Nós vamos ler a Bíblia agora, no livro de Gênesis, capítulo 12. Não, deixa eu olhar aqui. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o versículo 8. Tudo tem um porquê, não é? Nada acontece por acaso. Eu estava programado para ir para Santa Rosa, mas não foi possível. Mas eu creio que Deus tem uma grande bênção para nós nessa noite. E cada um que veio nessa expectativa de receber a bênção de Deus, com certeza vai levar. E a principal é o quê? O Espírito Santo, vida eterna. Eu quero falar nessa noite o plano, né? Meditar com vocês sobre o plano da redenção. É algo conhecido, mas sempre é bom nós estarmos lembrando. Mas às vezes não é tão conhecido de todos, né? Então diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, né? Que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste, veja só, jogando já a responsabilidade em cima do próprio Deus. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E o Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque, veja que quando Deus veio aqui, Ele não amaldiçoou seus filhos.
Ele amaldiçoou a serpente. Então o Senhor disse à serpente: por que fizesse isso? Maldita será mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, versículo 21, para nós ser mais rápido, depois pode ler todo em casa. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Oremos. Querido Deus, que essa palavra, ó Deus, como disse o irmão Lindomar, que esse culto seja algo memorável em cada vida aqui, Senhor, que marque a trajetória dos teus filhos com um ponto positivo, Pai. Fala a todos e mantenha todos no bom espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Nós sabemos, se fosse nós ler todo o capítulo, que quando Adão e Eva se deram conta que haviam feito o que não deveriam fazer e haviam pecado, e lembra você que o privilégio que eles tinham, todo virar do dia, quer dizer, no final do dia, antes da noite, ao entardecer, Deus descia para ter companheirismo com eles. Quer dizer, para se assentar, conversar. Eles estavam ali, quem sabe, vamos dizer, se fosse no inverno, às 6 horas da tarde, ele sabia, está chegando a hora de Deus descer. E de repente descia aquela presença envolvente, aquela presença de amor e alegria. E quem sabe eles conversavam. Deus sabe de tudo, né? Mas quem sabe perguntava como que tinham sido as coisas, assim como nós conversamos com os nossos filhos, né? E assim eles mantinham esse companheirismo no Éden, no jardim do Éden. Mas houve um dia sombrio. Eu penso que foi um dia mais terrível que teve na vida de Adão e Eva, quando eles deram ouvido à serpente e deixaram de ouvir a Deus e cometeram aquilo que não era para ter cometido e pecaram. Quando eles fizeram isso, nós não lemos todos o capítulo, mas vocês lerão e verão que eles, além de se esconder, eles fizeram para eles túnicas, quer dizer, vestimentas, né, de folhas de figueira. Fizeram avental, porque, e agora? Nós pecamos. E agora nossos olhos foram abertos e vimos que estamos nus, nós fizemos o que não era para fazer. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Então, sempre é natural do homem tentar fazer um caminho. Não perca isso. Sempre é natural do homem tentar fazer um caminho da maneira que ele acha que é o melhor, mas a nossa maneira nunca será a melhor. Nós nunca saberemos e nem poderemos fazer um caminho. Mas eles, num bom incentivo, né, num bom propósito, eles foram e, como eu disse, fizeram esses aventais. E eu, quando falo disso, eu sempre lembro, sabe, alguns tópicos de pregações antigas. Lembro dessa parte do pastor Toninho Machado, que ele, por isso que o pregador ele tem que ser um bom ouvinte, né? Senão como ele vai pregar? E eu lembro do pastor Toninho falando sobre esse assunto, e quando eles fizeram aqueles aventais, Adão fez um para ele, fez um para Eva, e Adão deu uma volta na frente de Eva e disse: como ficou, Eva? Ficou bom. E eu, como ficou? Ficou ótimo. Mas quando começou a chegar o horário deles
sair diante da presença de Deus, eu penso que Adão olhou para Eva e disse: não vai dar certo. Não há como nós chegar diante da santidade de Deus com essa nossa vestimenta, por causa, claro, do pecado. Mas aí você veja, no versículo 21, onde a Bíblia diz que Deus, após eles estarem atrás dos arbustos escondidos, Deus fez para eles uma vestimenta de peles de animais e jogou para eles, e então eles puderam vir. Por isso que Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Podemos dizer, antes que o homem viesse à existência na mente de Deus, Cristo já tinha morrido por nós. Ele sabia, esse Deus tão grande. Eu gosto de pensar em Deus não como algo pequeno, mas em um Deus que enche os céus e a terra. E há pessoas que ainda se atrevem a se revoltar contra Deus. Se há alguma esperança para nós, é em Deus. Esse Deus tão grande, mas apesar de tão grande, tem um atributo ali: amor. Tem um atributo ali de Pai. Tem um atributo ali de Salvador. Tem um atributo ali de Consolador. Esse Deus tão grande que na Nova Jerusalém ele será aquela luz que estará no cume do monte e alumiará toda a terra. Não será como o sol, que precisa a terra girar em torno dela para então um lado alumiar e outro lado fica noite, Mas Deus, com a sua luz, o próprio Deus, quer dizer, aquela luz que vai nos alumiar é o próprio Deus. Pensa você, estará no cume do monte, e Jesus Cristo, que é a manifestação do Deus feito carne, que é a morada de Deus, que é o corpo desse Deus, estará sentado conosco. Então, quando a gente começa a meditar nessas coisas, não há nada que possa nos tirar dessa reunião ali com Ele. Então esse grande Deus, ali, como a Bíblia diz, na mente de Deus o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando Adão caiu, eu penso que o diabo fez festa no inferno, E disse: derrubei a raça humana. Derrubei o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, a obra-prima, derrubei. Agora eu quero ver. Mas ele não sabia que na mente infinita de Deus, ele tinha um sacrifício. Ele tinha uma via de escape. Por isso que Isaías diz que ele foi ferido pelos pecados nossos, e pelos transgressores intercede. E ele levou os pecados, leiam lá, de muitos, não diz de todos. Concluindo Isaías 53, ele diz que ele levou os pecados de muitos, porque nem todos aceitam. Deus chegou e disse: Adão, onde você está? Eu estou aqui escondido. O que você fez? Eu fiz o que Eva me enganou e eu comi. Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. Agora estamos aqui escondidos. Mas está tudo bem, Deus, não se preocupe, porque já fizemos uma vestimenta. Daria certo? Não. E a palavra religião significa cobertura, e existem muitos tipos de cobertura.
a cobertura do pensamento, a cobertura da tal religião, mas existe uma cobertura, uma religião que Deus aceita, que é a sua palavra, que é o seu sacrifício. Aí Deus fez a parte dele, matou o cordeiro, tirou a pele, confeccionou a roupa e jogou lá para eles. Aí que tal ele dizer: não, Deus, eu não quero isso aí. O Senhor vai me desculpar, mas a minha que eu fiz aqui é de folha. Ela está bem sequinha, e a hora que ela se começar a desgastar, eu faço outra nova. E a sua que o Senhor fez agora está cheia de sangue. Daqui a pouco vai começar a cheirar e não vai ficar boa a situação. Poderia argumentar, né? Mas ele não argumentou. Ele vestiu aquilo, porque ele entendeu: Deus teve uma saída para mim. Eu agora posso sair de trás dos arbustos. Mas mesmo assim, como nós sempre falamos, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, a morte dos cordeiros, o sangue dos animais, aquilo cobria o pecado, não tirava. Era um sacrifício provisório, mas era um sacrifício provisório dado por Deus. Ali estava o pecado em Adão, e Deus não compactua com o pecado. Vamos dizer assim, Deus é como uma alta tensão. Se você colocar a mão em Deus com o pecado, você é como é que é? Queimado pela eletricidade. Por isso que existe uma capa de fio, uma capa de plástico no fio. E Deus, em outras palavras, Ele fez uma capa de fio, uma capa de plástico. Só que não era plástico, era pele de animal, e pode envolver, estão entendendo? Envolver Adão. Você está com o pecado, e isso vai dar um curto-circuito, Adão, mas eu vou te fazer uma proteção. Põe essa proteção e venha. Esse é o plano da redenção. Esse é o Deus que nos amou. E Adão estava com o pecado, estava com o vírus, mas agora estava isolado. Vocês estão entendendo? Com aquela pele daquele animal, e ele sai ali, quem sabe, tremendo. Aí Deus diz: Adão, você não pode mais ficar aqui no meu jardim. Minou tudo, contaminou. Você vai ter que sair. A terra foi amaldiçoada por causa de você. A Bíblia diz, não é? A terra vai começar a produzir cardos e espinhos, e você não vai poder ficar. E aí você lê na mensagem O Caminho de Deus Feito para Nós, o profeta falando sobre esse assunto. Ele pinta um quadro que então Adão, diz o Mombrana, com o seu forte braço, colocou em volta de Eva e começaram a sair do jardim do Éden. E Deus começou a observar. E aquelas peles ensanguentadas batendo nas pernas deles. E eles saindo da presença de Deus. Não podia mais, coisa que era algo diário. Era algo diário, agora eles tinham que sair. E Deus ficou observando, olhando aquilo, e Ele soletrou: amor. Ele amou. Por isso a Bíblia diz aqui, falando da maldição da serpente, Deus disse: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, porém ela te esmagará a cabeça, a semente da mulher. Deus tinha já profetizado isso. Vocês vão sair, vocês precisarão sair da minha presença, mas eu tenho provido uma cobertura para vocês. Eu não vou perder vocês de jeito nenhum.
Não se preocupe, eu fiz uma cobertura, Adão. E da semente da mulher, se foi através da mulher que a serpente enganou, então da semente da mulher vai se levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. E todos os santos do passado lembravam dessa profecia. Um dia virá aquele que vai, uma vez por todas, esmagar a cabeça da serpente. Aí nós vamos seguindo, vemos Abel de novo usando a cobertura. Abel, repito, usando a cobertura, mas vem alguém que achou que sabia mais do que Deus. Como sempre tem. Tinha no coração o mesmo desejo que Abel, que era fazer um culto a Deus, que foi Caim. Foi lá e disse: eu vou fazer o altar a Deus com cordeiro morto, sangue, não, capaz. Tem umas lindas bergamota, maçã, abóbora, e lá vai, né? Banana, porque ele pegou dos legumes, frutos da terra, né? Vou fazer um altar para Deus, e é assim. E fez. Mas quando chegou a hora de Deus aprovar o sacrifício, o altar, Deus aprovou o de Abel, porque ali estava a cobertura. Vamos dizer assim, ali estava a capa da alta tensão, ali estava aquilo que protegia eles da ira de Deus. Mas não esqueça que o pecado ainda estava ali. E aí nós vemos, quando Deus rejeita o sacrifício de Caim, ele se emburrece. Que nem aqueles, né, que às vezes se revolta contra Deus. Como Deus não tinha um pastor, ele mesmo foi o pastor que foi fazer uma visita lá para Caim. Chegou e disse: por que caiu o teu semblante, Caim? Se você fizer o bem, porventura não vai ter aceitação para você? Faça o bem que eu aceito. Se não, a opção está aí, a opção B, né? Aí está o pecado e sobre ele você vai dominar. Você escolhe. E ele escolheu o lado oposto. Desde então nós podemos ver as duas linhagens, literalmente, como a Bíblia intitula, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Inclusive a Bíblia diz que os filhos de Deus eram homens mais simples. Os filhos de Deus, né, eram os homens mais simples. Os filhos dos homens eram homens mais intelectuais, mais espertos. E parece que a coisa continua do mesmo jeito, né? Tem alguns dos nossos que são bem inteligentes, né? Mas são poucos. Por isso Jesus disse: não tema o pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Deus precisa ter grandes homens lá em cima, para que um dia eles não digam: eu não sabia. Deus vai dizer: sim, você sabia, tinha alguém do teu lado. Lembra do teu gerente? Sim. Mas e desde então você vê literalmente as duas linhagens que vão até o juízo final. Mas a linhagem de Deus, apesar de ter todas as lutas e fraquezas que os outros tinham, mas eles sabiam, Deus nos deu uma proteção, até que se levante a semente da mulher, da qual falou Deus. Aí você vê como muitas vezes nós abordamos esse assunto. Você vê o próprio Abraão, tá certo? Tá. Você vê o próprio Abraão, era um pagão, habitava ali nas terras de Ur, e Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, saia da tua parentela e venha caminhar comigo, que eu vou te abençoar.
E mais ainda, Abraão, em ti, eu gosto dessa parte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora já a profecia da semente da mulher já não estava muito longe. Já tinha passado Noé, já tinha passado tantos, né? Como Enoque. Mas agora, chegando em Abraão, Deus disse: venha caminhar comigo, que eu vou te abençoar. E através de você, da tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, sim, Senhor, estou com 70 anos, né? É isso, né? 75, né? 75 anos. A Sara 65, mas vamos embora. Começaram a andar. E Deus deu a promessa que através dele sairia nações. Deus deu a promessa que ele teria um filho. E ele esperou 25 anos, né? 75 mais 25 dá 100. Quando ele estava com 100 anos. Então veio o filho da promessa. Veja a expectativa. Eu vou pregar um dia desse sobre a grande expectativa. É uma linha parecida com essa. Aí Isaac foi se desenvolvendo, Abraão foi fazendo os seus sacrifícios. Tanto é que quando Deus desce para destruir Sodoma, Deus diz: ocultarei eu alguma coisa que faço? Ou seja, ocultarei a Abraão o que eu faço, visto que Abraão ordenará os seus filhos, ensinará os seus filhos, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 18. Não vou ocultar. E então ele interagiu com Abraão ali e trouxe a ele a conhecer, e só assim ele teve a oportunidade de interceder pelo seu sobrinho Ló. Veja aí, irmãos, o verdadeiro espírito dos filhos de Abraão, que tem que estar em nós. É a intercessão, é a misericórdia, é o amor, é querer que Deus tenha dó e pena de todo mundo. Porque ele foi como um pai para Ló, trouxe Ló junto, e Ló começou a dar problema. O gado de Ló versus o gado de Abraão, os pastores de Ló versus os pastores de Abraão, começou a dar problema. Será que Ló não podia intervir e dizer: o que vocês estão brigando com os funcionários do meu tio? Se não fosse ele, nós não estávamos aqui, vamos se aquietar, vamos se ajudar. Mas por certo ele dava razão ainda para os seus servos, né? Mas Abraão, o eleito, o chamado para fora, estava disposto a ceder. Se eu tenho que ceder para que haja paz entre nós, eu vou ceder. Chamou Ló e disse: Ló, não é bom que haja intriga entre nós. Faz o seguinte, já que está essa bagunça toda aí, veja onde que você quer escolher, tu vai, e eu vou para o outro lado. Não seria mais digno, já que Abraão saiu trazendo Ló, Ló era sobrinho, eu dizia: então vamos fazer o seguinte, eu vou para o sul e tu vai para o norte. Era meio que lógico, né? Mas ele disse: não, escolha para onde você vai. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas verdejantes lá de Sodoma, e dizia: é para lá que eu vou. Tá bem, eu fico por aqui. Mas eu fico por aqui, mas eu fico com a presença do meu Deus. Eu vou poder hospedar o Elohim, o Melquisedeque na minha tenda, e ele vai comer comigo. Porque ele me chamou e eu estou indo em direção ao chamado dele. Um dia, quem sabe, muito quente,
Abraão sentado na sua tenda, ele olhou lá e vinha 3 homens. Ele olhou, esses homens aí não são desse lugar aqui não. E ele olhou e viu, e o do meio é Deus. Por isso que a Bíblia diz que Abraão procurava uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, porque se ele se encontrou com Deus aqui, ele sabia que tinha que ter uma cidade em algum lugar. Olha como o evangelho é gostoso. E ele chega no que estava no meio e disse: meu Senhor, não passe do teu servo. Traga um pouco de água aqui para lavar os vossos pés, e nós vamos já fazer uma refeição para vocês. E aí foi aquilo que eu citei, que Deus disse: nós vamos cultar de Abraão, o que nós vamos fazer, visto que ele virá a ser uma grande nação, e ele ordenará os seus filhos, quer dizer, vai ensinar os seus filhos no caminho, e através dele serão benditas todas as famílias da terra. Não vou ocultar não. E aí você vê o diálogo entre Deus e Abraão, Melquisedeque e Abraão. E Abraão disse: Senhor, o senhor vai lá para Sodoma? Ele lembrou, tem um sobrinho lá. Se fosse muitos, diria: bem feito. Agora ele vai aprender o que é o juízo que vai cair lá. Mas ele disse: Senhor, se tiver 50 lá, o senhor vai matar o justo por causa de 50? Eu tenho um sobrinho meio rebelde lá, mas ele é justo. Ele é justo. Não, se tiver 50, eu não vou destruir a cidade por causa de 50, não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 20, não. E creio que ele desce até 10, né? E se tiver 10? Não destruirei por causa dos 10. Não tinha nem 10, né? Mas Deus foi lá e enviou os anjos. E a Bíblia diz que os anjos pegaram na mão de Ló ali, as suas filhas e a sua esposa, e apressaram em tirar de Sodoma, e caiu fogo. Essa é a semente de Abraão. Ali estava um tipo se desenrolando, tão lindo. Nós vemos aí então, ali ele recebe a presença, quer dizer, a promessa do filho, e o filho vem, quando o filho tem ali pelos seus 13, 14 anos. Aí Deus disse a Abraão: ofereça-me em holocausto o teu filho, o teu único. Veja que às vezes a luta vem. Mas quando você sabe quem você está seguindo, quando você sabe, como Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Somente de ti provém palavras de vida eterna, e temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar contigo. Não compreendi o seu sermão, mas daqui eu não saio. E Abraão recebe como um choque, né? Um balde de água fria, quando Deus diz: Abraão, me ofereça teu filho, teu único. E ele pensou. Deus disse que eu seria pai de nação. Agora pede esse filho. Não entendi, mas a verdade é que eu vou ser pai de nação. Antes eu não tinha nada, agora pelo menos tenho filho. E depois, mesmo que de morto, ainda vou ter a cinza, e daquela cinza ele pode levantar. Não havia dúvida, irmãos. É isso que nós temos que buscar para nós, que não haja dúvida em nossos corações em relação à nossa eleição, em relação à nossa chegada, em relação à salvação dos nossos filhos, em relação à nossa cura. Não deve haver dúvidas. Não havia dúvida. E eles caminho de 3 dias, né? Até chegar no pé do monte, o Monte Moriá. E ele chega, vocês sabem, né? Vamos só lembrar. E diz para os seus moços: vocês ficam aqui, porque eu e o moço vamos adorar e voltaremos. Amém. Vocês fiquem aqui,
que eu não quero nenhuma incredulidade comigo lá. Eu não quero nenhum pensamento negativo, eu não quero ninguém me atrapalhando. Eu e o moço vamos adorar e voltaremos. Os funcionários olharam, pensaram, tá bom, vamos ficar aqui então. Caminha um pouco mais, Isaac, que não era bobo, né? Disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e cadê o cordeiro para o holocausto? Esquecemos o principal? Irmãos, eu penso que, porque o Mombrana diz que sempre que há algo acontecendo aqui na terra, há algo acontecendo lá em cima. Porque nós também somos portadores dos anjos ao nosso redor, nos protegendo. Deus está sempre de olho em nós. Eu imagino Deus olhando, Gabriel, Miguel olhando, e Deus dizendo: está vendo, Abraão? Esse aí, através desse vai vir o Messias. Através desse, uma virgem conceberá. Essa linhagem aí. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Deus disse: isso mesmo, você está na linha. Irmãos, a Bíblia, uma palavra dela, ela é muito, como eu quero dizer assim, grande em contexto. Deus proverá para si o cordeiro. Não era qualquer cordeiro. Não era outro cordeiro, qualquer cordeiro como Abraão já tinha oferecido outras vezes. Senão Deus tinha dito: vai lá e ofereça um sacrifício para mim, já pega o cordeiro e leva. Mas ali era um tipo se desenrolando, o tipo do plano da redenção. E ele sobe, e quando estava já o altar pronto, Isaac em cima da lenha, que ele levanta a mão. Não foi um anjo. Em lapso de segundo, Deus segura aqui e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora realmente sei que você ama a Deus, e por mim mesmo tenho jurado que vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não faça isso, Abraão, não é isso que eu quero. Eu estou só desenrolando um tipo. E Abraão levanta os olhos, e ali estava o cordeiro, provido por Deus, preso pelos chifres. Não era qualquer cordeiro, era o cordeiro provido por Deus, que tipificava o Senhor Jesus Cristo. E assim todos os nossos irmãos do passado tombavam sobre essa proteção. Já estou indo para o final. Mas a nação de Abraão foi se desenvolvendo. Daqui a pouco chega quem? Os profetas. Qual o profeta próximo que eu quero dizer? Isaías. E é Isaías, quem sabe sentado, quem sabe caminhando, quem sabe trabalhando, não sei, daqui a pouco vê a inspiração, porque a inspiração é simples. E ele abre a boca e diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Creio que é Isaías 9. Que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. Aí está ligando já a profecia de Deus lá do princípio, que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Daqui a pouco Isaías de novo, em uma de suas caminhadas, quem sabe, estala a inspiração e ele diz: eis que um filho se nos deu. Eis que uma virgem conceberá e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora o povo já tinha
mais esperança. E como eu estou falando daquela mensagem expectativa, vamos dizer que dali uns dias chegou lá em cima alguns dos membros do profeta Isaías, também coberto pelo sangue de animal, e os outros chegam e perguntam: como é que está a coisa lá embaixo, irmão? Olha, eu vou te dizer, eu sou membro do profeta Isaías, e ele profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e esse filho seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu penso que a coisa está mais perto já. Claro que isso é um quadro que nós estamos pintando, mas é a realidade. E foi passando o tempo, passou 700 anos, Deus não tem pressa. E também Isaías prometeu da voz do que clama no deserto, que ia preparar o caminho para o Senhor, falando de João Batista. Você imagina a tensão como foi aumentando? Daqui a pouco aparece João Batista, com 6 meses de ministério, e estava tão convicto do ministério dele, que quando chegaram perguntar para ele: quem és você? Tu é Elias? Tu é o profeta? Não, não sou. Quem é você então? Para que nós diga para aqueles que nos enviaram: eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Olha a conexão. Mas não durou muito, né? Como ele começou a cortar o mal pela raiz, e o diabo estava furioso, estava se convulsionando, porque ele estava vendo as escrituras, as profecias se cumprindo. Quando ele fere o pecado, cortaram o pescoço dele. Aí você imagina chegando João Batista lá em cima, como que está lá. Rapaz, você nem acredita, eu fui quem apresentei o Cristo lá, eu batizei ele inclusive. Ah é? A semente da mulher. Mas quando, encurtando, né, com 3 anos e meio de ministério, Maria, sem entender, porque o anjo disse que ele seria grande, Maria não compreendeu. Aquele que o anjo me disse que seria grande, agora está despido na cruz, pendurado. Mas ali estava a semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria abrir o caminho de volta para nós. Vocês lembram que lá no princípio eu falei que Deus disse para Adão: você não pode mais ficar na minha presença, tem que sair. Eles não podiam entrar na presença de Deus, somente o sacerdote, uma vez por ano e com sangue na mão. Mas quando Cristo expirou no Calvário, aquele véu que separava o lugar santíssimo da congregação foi rasgado de alto a baixo, dizendo: agora vocês podem voltar. O caminho foi aberto. E Cristo, como nós sabemos, primeiro ele desce aonde? Ao inferno, para pregar para aquelas pessoas que tinham rejeitado a cobertura, que tinham rejeitado a mensagem dos profetas. Simplesmente chegou lá e disse: olha, vocês que rejeitaram Noé, sou eu que mandei Noé. Eu sou o engenheiro que dei as medidas para Noé fazer a arca. Vocês que rejeitaram o sacrifício dos animaizinhos, vocês que rejeitaram o profeta Isaías, sim, vocês cortaram ele no meio, vocês fecharam ele num caixão e cortaram no meio, sim, sou eu, que era o Deus dele, eu sou a semente. Pode notar que você não vai achar Isaías por aqui, não. Vocês não vão ver Pedro por aqui, não. Vocês não vão ver aqui os santos do passado aqui, não, porque eles estão num paraíso me esperando. E então, momento em que ele pagou o preço. Por isso que João Batista, quando o apresentou, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino que quando Cristo morreu, foi como como uma alavanche, ou seja, como uma enxurrada, que começou daqui, desde João Batista, e foi descendo até Adão,
lavando todo o pecado deles. E Jesus entra no paraíso e diz: vamos embora agora. Vamos embora, porque agora vocês estão limpos. E um dia todos nós voltaremos para o Éden restaurado. Porque o caminho foi aberto. Por isso, meus irmãos, há um caminho aberto, há um sacrifício, há o Espírito Santo insistindo comigo e com você. Não olhe para os lados, olhe para Cristo, se envolva nesse sangue. Porque num dia desses, já estamos bem no finalzinho, já podemos contar quase toda a história, porque nós estamos no final. Mas daqui uns dias, quando o último eleito entrar, a voz de arcanjo chamará os mortos, e eles estarão dormindo na tumba, e eles levantarão. Nunca mais saudade. Eles se levantarão, eu verei os meus. E como diz a Bíblia, em uma fração de segundo nós seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor dos ares. Aquilo que os nossos santos do passado criam, e através de um cordeirinho somente, tornou-se materialidade com eles. E um dia isso que eu creio, que você crê, se tornará materialidade, e eu serei transformado. E encontraremos o Senhor nos ares, e Ele dirá: agora vamos embora, temos 3 anos e meio. Eu abraçarei meu pai, eu abraçarei minha mãe, eu abraçarei minha tia, eu abraçarei meus membros, vamos embora. E voltaremos para o Éden restaurado, não por 1000 anos, não por 3 anos, mas por uma eternidade, porque essa serpente não estará mais ali, o diabo terá sido destruído no lago de fogo. Eu creio, e eu tenho certeza. Por isso Jesus disse: não tema o pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar o reino. Não fosse vós que me escolheste a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não importa se você é fraquinho. Não. Se você estiver no grupinho de Jesus Cristo, Ele vai dar um jeito com você. Não importa se às vezes é meio, incrédulozinho, né? Porque Tomé era incrédulo, mas era um incrédulo que amava Jesus, né? Se eu não ver a mão dele e o lado e colocar o dedo, eu não vou crer que ele recitou coisa nenhuma. Jesus aparece para ele e diz: Tomé, vem aqui. É isso que você precisa? Bota teu dedo aqui, ó. Bota a tua mão aqui onde está a cicatriz, Tomé. E seja crente, não incrédulo, rapaz. Muda de lado, saia da incredulidade. Senhor Deus Senhor meu e Deus meu. Tá bom, Tomé, porque você viu, creu, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não vi, você não viu, mas ninguém pode tirar essa fé do nosso coração, porque Ele está conosco. Ele não está conosco em forma corpórea, mas Ele está conosco na forma de Espírito. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui, como Ele estava junto com os discípulos, como Ele disse para Tomé: seja crente, não incrédulo, Tomé. Ele estava ali na forma corpórea, e Ele está aqui na forma de espírito. O que você precisa? Levante a sua mão. O que você precisa? Levante a sua mão. Diga: Jesus, eu tenho sido meio incrédulozinho, mas o Senhor está aqui. Levante a sua mão. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor sabe, ó Deus, que o Senhor falou e que eu procurei transmitir com toda a força. E eu sei que a tua palavra não ficará vazia, não voltará vazia. E eu requero todos os meus irmãos, ó Pai, que o Senhor trate com cada um, como o Senhor tratou com Tomé, como o Senhor tratou com Pedro, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada coração, dando a verdadeira conversão, tornando verdadeiramente crente, como tornou a Tomé, ó Deus, dando ânimo, a coragem. Olha por cada um que levantou a mão, olha por aquele que também não conseguiu levantar a mão, mas lá no seu coração ele está dizendo: Jesus, eu posso ser como Tomé, mas eu te amo. Eu posso ser como Pedro, mas eu te amo. Assim como Moisés se colocava pelo povo, eu me coloco pelo teu povo e peço a misericórdia, peço a paz, que o Senhor encha cada um com teu Espírito Santo, e que nenhum perca essa grande reunião que daqui uns dias teremos ali nos ares, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.